Gente, veja, se tem uma barreira de concreto subterrânea, você tem guardas dos dois lados da fronteira, entre muitas aspas, né? Você tem um muro de 6 metros de altura e tudo com arame farpado, né? Com tudo, câmeras de vigilância. Como que Mossad, um dos serviços secretos mais celebrados do mundo, comeu essa bola, entendeu? A gente simplesmente ainda está por entender o que foi, que diabos aconteceu aqui, que tudo isso, de uma vez só, falhou tão enormemente e passou 2 anos comendo bola, porque há informações de que esse ataque foi planejado e orquestrado ao longo de 2 anos. É claro, não é um ataque que você cria da noite pro dia. Aproveita o seguinte, o Egito pegou, falou, olha, querido Israel, vai vir alguma coisa, vem alguma coisa do Hamas aí. O que fez Israel? Nada. Vamos lá. Na tela seguinte, a gente continua essa explicação. Então, aqui ficam as cercas, são 2 cercas que a gente acabou de explicar. Do lado de Gaza, você tem 1 quilômetro de zona de risco, 100 metros de zona de exclusão. O que significa isso? A zona de exclusão é onde é proibido trânsito de pessoas, qualquer pessoa. Na zona de risco, você tem uma limitação de circulação e só os agricultores, a gente acabou traduzindo fazendeiros aqui, mas são agricultores, camponeses, que podem chegar aqui a pé para usar essa área para cultivar, por exemplo, mantimentos, alimento em Gaza. E aqui você tem um esquema de radar que monitora também toda essa fronteira, e um banco de areia que é feito na região do deserto ali para dificultar, caso tudo isso seja atravessado, ainda tem um banco de areia para dificultar, né, o acesso dos homens do Hamas. Que aqui a gente começa a mostrar como foi feita a invasão. Primeiro, drones conseguiram cruzar o espaço aéreo e bombardearam as torres de observação, destruindo infraestrutura de comunicação e alguns sistemas de defesa de Israel. E aí eu já quero fazer uma interferência que né, o uso de drones mostra como o Hamas, digamos, se modernizou, o que também levanta questões sobre alguém botou dinheiro para que eles pudessem ter esse tipo de aparato, né? O que a gente se popularizou aí na memória das pessoas é aqueles lançadores de braço, em que virou um objeto barato, do Hamas. É verdade, mas mostra que houve um avanço tecnológico na estratégia de invasão. Muito disso patrocinado por Irã, Catar e alguns magnatas do petróleo do Oriente Médio, que, segundo os observadores internacionais, têm ajudado, né, a colocar esse material bélico em Hamas, não mais por túneis na fronteira com o Egito, mas pelo mar, que tem uma patrulha um pouco mais complicada ali por parte de Israel. Vamos para a tela seguinte. Depois de destruir, então, as torres de observação, os terroristas do Hamas começaram a lançar foguetes, não são mísseis daqueles com precisão, então foguetes lançados a esmo que atingiram cidades da região ali da fronteira e atingiram também os soldados, os postos de controle na fronteira. Enquanto esses foguetes eram lançados, os membros do Hamas empreendiam uma invasão por ar. Essa imagem ficou bastante conhecida no fim de semana, dos homens com metralhadoras nas mãos, em alguns casos com granada nas mãos, invadindo o território israelense usando paraglider motorizado, aqueles paramotores, em alguns casos asa delta também. Olha, assim entraram então por ar. A gente tem a nossa próxima tela. Muitos deles começaram a escalar e colocar dinamite nessas cercas, nessas grades. E aí aqui fizeram os primeiros buracos nessas grades. Há várias imagens disso também, desses terroristas cruzando por terra e usando motocicletas, todos fortemente armados, e foram esses homens de moto armados que foram na festa rave, por exemplo, que era numa região próxima de Gaza. A gente está falando de lugares que ficam a 20 minutos da fronteira. Então, após cruzar essa fronteira aqui de moto, em 15 a 20 minutos, eles já estavam conseguindo chegar naquele primeiro kibbutz, onde o exército de Israel encontrou centenas de mortos, e também na festa rave que acontecia no deserto. Na tela seguinte, a gente mostra como termina essa incursão, com o uso de tratores. Essas imagens também rodaram o mundo no fim de semana, derrubando de vez essas cercas que faziam ali, né, a divisão entre Gaza e Israel.